Olá, professores, pedagogos, gestores. Estamos, então, mais uma vez na transmissão sobre os itinerários formativos, projetos integradores, dentro do programa Diálogos com os Itinerários Formativos. Estamos, pela segunda vez, transmitindo essa série sobre os itinerários formativos, projetos integradores, porque da primeira vez nós tivemos um diálogo inicial no sentido de apresentar esta unidade curricular para que os senhores fossem se familiarizando com esse novo formato do ensino médio. Então seria preciso que os senhores tivessem algumas informações gerais. A partir desta transmissão número 2, que a gente está chamando de diálogos sobre os itinerários formativos 2, a gente vai falar diretamente com os especialistas, professores estes que escreveram, que produziram os projetos que estão sendo propostos no plano de ensino disposto lá na plataforma Saber Mais, no link Novo Ensino Médio, que eu penso que os senhores já devam ter acessado. Então, agora está sendo o momento em que nós temos esse contato direto com os professores, vocês vão ouvir deles qual foi a ideia de produzir aquele projeto. No caso de hoje, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Lembrando que os projetos propostos no plano de ensino, os 4 projetos, nós iniciamos com Ciência da Natureza, o segundo, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o terceiro, de Matemática, e o quarto, de Linguagens, foi apenas para a composição do ano letivo, os 4 bimestres, cada um com um projeto. Mas nada impede que você, professor, que está ministrando esta unidade curricular, possa alterar a ordem. Se você agora, no primeiro bimestre, desenvolver um projeto voltado para a matemática, nada impede, não tem problema. No segundo, você vai contemplar as linguagens, no terceiro, humanas, e no quarto, ciências da natureza, por exemplo. Isso aí, esse comportamento pode ser agora para a primeira série, na segunda série, ano que vem, idem, terceira série é o mesmo procedimento, tá bom? Outro ponto importante que a gente sempre lembra é que o que está sendo proposto no documento orientador, este que nós produzimos, é uma sugestão. Nós temos outras sugestões nos livros do PNLD, este livro que a escola escolheu, que as escolas já receberam e alguns já estão sendo desenvolvidos, inclusive. E uma terceira possibilidade, pessoal, é aquele desenvolvimento de um projeto oriundo da própria escola, que o estudante, que o professor já tenha essa ideia, ou que já vinha desenvolvendo e agora aperfeiçoou, agora adequou ou vai adequar, também nada impede de que seja posto em prática e que venha fazer parte dos projetos integradores como unidade curricular no ano de 2022. Tá bom, pessoal? Isso aí, então, são dados, informações importantes que os senhores precisam saber, não fica amarrado, não fica preso apenas ao que está escrito, não. A criatividade pode ser lá do estudante, lá na comunidade, lá naquele município, tá bom? Assim, eu gostaria também só de lembrar que nós estamos ao vivo, no YouTube, e temos o chat aí que os senhores podem enviar suas perguntas, dúvidas, curiosidades, tá? Fiquem à vontade. E no final, inclusive, nós disponibilizaremos o e-mail para que, caso não possa fazer essa pergunta agora, depois os senhores possam nos enviar, tá bom? E nós estaremos à disposição para que as dúvidas sejam sanadas. Lembrando que esse formato do novo ensino médio está sendo posto em prática em 2022, agora. Portanto, muitas dúvidas, muitas situações irão surgir e nós vamos tentar resolver, nós vamos, quando eu falo nós, você, professor aí no chão da escola, nós aqui na Secretaria de Educação, iremos juntos tentar resolver ou solucionar esse problema, tá bom? Não esqueçam, não estão sozinhos nessa, não. Então, é preciso que a gente busque essa colaboração, essa ajuda
com outras pessoas também, tá bom? Então, dando continuidade, e como nós falamos que esse segundo momento é conversa com o especialista, nós temos hoje a participação da professora Raimunda Nonata Freitas, né, que vai dar as boas-vindas para este programa, essa transmissão de hoje. Professora Nonata, seja bem-vinda a esta transmissão. Obrigada, professor. Olá, professores, gestores, pedagogos. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o nosso próximo projeto Integradores, né? Ciências aplicadas, já é um tema que já é bastante discutido na escola, sobre a nossa questão da nossa cultura, né? Eu, enquanto especialista de ciências humanas, tenho uma preocupação muito grande com relação ao resgate da nossa cultura. Então, o nosso projeto integrador nessa disciplina é exatamente buscando uma valorização da nossa cultura. Nada mais é apropriado exatamente para a nossa regionalidade, a nossa história regional, a nossa história local. E o tema que eu trago a vocês é exatamente esse: conhecer nossas raízes culturais para intervir na nossa sociedade. Interessante, né, que esse projeto, ele é um projeto que já tem uma caminhada nas escolas, mas nunca é demais buscarmos esse conhecimento para que nós possamos, cada vez mais, valorizar a nossa cultura e preservá-la, acima de tudo, professor. Muito bem, Nonata. Muito obrigado, Nonata. Nós vamos fazer uma explanação, uma breve apresentação dos projetos integradores. Em seguida, nós voltaremos com a professora Nonata, em que ela vai detalhar as etapas do desenvolvimento do projeto de ciências humanas, enfim, as discussões maiores virão em seguida, tá bom? Então, nós apresentamos, nesse primeiro momento, a ementa da unidade curricular Projetos Integradores, né? Que diz que é a concepção de projetos integradores e interdisciplinares, desenvolvimento e apresentação de projetos como proposta de integradora das áreas de conhecimento, né? Então, é a ideia inicial e principal dos projetos integradores, a integração das áreas, das linguagens e suas tecnologias, da matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e das ciências humanas e sociais aplicadas, em abordagens interdisciplinares, integrando as dimensões local, estadual, regional, nacional e global. Então, vejam bem, será preciso que o projeto proposto ele abarque alguma dimensão proposta na ementa. Pode ser um projeto lá da localidade, daquela comunidade lá do município, da área rural do município de Coari, sem problema, né? Lá em Amaturá, lá em Presidente Figueiredo, na sede ou na comunidade, tem uma ideia de um projeto que não seja esse que está sendo proposto no nosso plano de ensino ou no livro do PNLD, não tem problema, pode desenvolver. O que nós estamos passando nesses programas, né, de transmissão são as etapas, os passos que os senhores professores poderão desenvolver ou deverão desenvolver quando elaborarem os projetos, tá certo? Levando em consideração, inclusive, as competências e habilidades socioemocionais, que é de suma importância, que a gente vai falar no finalzinho desse programa de hoje, tá certo? Então, nós vamos ter, em seguida, os objetivos dos projetos integradores, também numa formatação bem rápida, tendo em vista que já falamos sobre ele em outro momento, né? Ele tem como ideia aprofundar os conhecimentos adquiridos lá em etapas anteriores, como no ensino fundamental, ou a sua própria experiência de vida. Tem a ideia de promover ações interdisciplinares, como falamos, a ementa traz bem claro a obrigatoriedade de trazer o link entre as 4 áreas do conhecimento e, finalmente, buscar soluções criativas e sustentáveis, se possível, né? Inclusive passando pelos 4 eixos norteadores do novo ensino médio, enfim. Tá bom? Então, a próxima cartela vai trazer os desenvolvimentos de um projeto. Como você vai desenvolver esse projeto? Vejam bem,
A primeira etapa é a etapa do planejamento, né? Inclusive, a professora Nonata vai falar daqui a pouco sobre a investigação científica, esse ponto importante, esse eixo norteador importante, que é a investigação científica, que é a pesquisa propriamente dita, que é o levantamento de dados, né? Que será preciso para você elaborar o seu projeto. Depois vem a execução do projeto propriamente dito, que é a chamada mão na massa, a execução dele, o desenvolvimento, e, finalmente, o processo avaliativo, que, embora nós sempre colocamos aqui, o professor Dyson apresentou em Ciência da Natureza, a Nonata vai apresentar e os próximos professores também vão falar, que a avaliação, ele, como diz, é processual, ele vai ser desenvolvido, ou ela vai ser desenvolvida ao longo das etapas do desenvolvimento do projeto, tá certo? Então, se, por exemplo, são 4 etapas do projeto, você pode distribuir as suas notas avaliativas ao longo das 4 etapas do projeto, tá bom? Para que a gente não fique amarrado achando que só vai avaliar no final. Aí é meio complicado, né? Então, ela é processual, tá bom? A próxima cartela, ela vai falar sobre a avaliação do projeto integrador, enquanto unidade curricular, não é? Da parte flexível do currículo. Agora, em abril, foi publicada a Instrução Normativa número 3, em que estabelece essa relação entre a avaliação qualitativa, que vem aí a parte conceitual, né, com a parte quantitativa, que é o valor que você vai lançar no sistema CIGEAN ao final de cada bimestre. Então, você tem os conceitos de está chegando, em vermelho lá, então você vai ter uma nota correspondente a 0 até 5,9. Então, seria o conceito está chegando e você atribui esse valor. O conceito chegou lá, está entre a nota 6 e 7,9. O conceito superou, são estudantes que desenvolveram desempenho acima das expectativas esperadas, né? O que diz lá no quadrinho verde. Então, você vai ter a nota correspondente entre 8 a 10. Então, aí você vai ter a somatória como nota final do bimestre, pessoal. E como disse há pouco, ao longo do desenvolvimento do projeto, os senhores poderão ir atribuindo notas menores até chegar a esse valor maior e ser lançado no sistema, tá certo? A instrução normativa também trouxe um número limitado de avaliações de acordo com a carga horária. No nosso caso, a nota para os projetos integradores, ou as notas, diz que são no mínimo 2. Né? Como são 4 etapas, uma sugestão é que você tenha 4 notas dentro do bimestre. E somando, vai dar a média dele do bimestre, tá certo? É uma sugestão. Mas no mínimo 2. Depois traz o aproveitamento, se o aproveitamento do estudante for inferior a 60%, ao final do ano letivo, ele fará um plano de conclusão de unidade curricular. O que é isso? É uma atividade que ele vai desenvolver para ser atribuído uma nota, para que ao final do ensino médio ele tenha uma nota que vá cobrir aquela unidade curricular do ensino médio, tá certo? Todas essas informações mais detalhadas constam nessa instrução normativa número 3, tá certo, pessoal? De 2022, ela é bem recente. E, finalmente, ele traz lá, ainda nessa cartela da avaliação, a culminância de projetos. Isso aí é interessante que a gente também esclareça o que é isso. Vejam bem, lá na matriz curricular você vai ter CEPROGE. O que é isso, CEPROGE? Exatamente, culminância de projeto. Foi destinado 2 horas para que o professor desenvolva essa culminância no final de cada bimestre, que dá 8 horas, né, no final do ano letivo. Então, o que seria isso aí? Um momento em que os projetos serão apresentados, serão culminados, né? Sejam eles em sala de aula, seja ele no espaço escolar, né, no pátio, enfim, numa feira científica ou cultural, um momento em que a escola é aberta para a comunidade, para a visitação da comunidade, autoridades, enfim, da secretaria. Aí a programação fica a critério do professor juntamente com a equipe gestora da escola. Mas é aquele momento de culminância, o ponto máximo em que o projeto vai ser apresentado. Isso é bem interessante, valoriza o trabalho do estudante, valoriza o trabalho do professor, isso é importantíssimo, tá bom, pessoal? Mas lembrando, todas essas informações constam nas instruções normativas
já publicadas pela Secretaria de Educação, tá bom? Então, agora nós vamos ter a apresentação do projeto integrador voltado para conhecendo nossas raízes culturais para intervir na sociedade amazônica, que a professora Nonata já fez já adiantou para a gente o título. Foi o projeto que ela pensou para ciências humanas e sociais aplicadas, que consta lá no nosso plano de ensino, tá bom? E lembrando, outros temas dessa área de conhecimento também podem ser desenvolvidos. Não esqueçamos disso. Então, professora Nonata, fique à vontade para fazer sua explanação. Obrigada, professor. Bom, como nós já foi comentado, os projetos integradores, eles perpassam exatamente por uma demanda de projetos que é a interdisciplinaridade, né? Então, assim como o projeto de ciências da natureza, desculpa aí, esqueci, todos os demais projetos também vão perpassar pela interdisciplinaridade, né? E ciências humanas é um prato cheio para se trabalhar com a interdisciplinaridade. Trabalhar com a interdisciplinaridade não é nada difícil, pelo contrário, é muito fácil trabalhar, né? É necessário apenas que os colegas estejam abertos para esse desafio, porque, quer queira, quer não, é um desafio, mas é um desafio que todos os professores são capazes de superar, né? Por quê? Porque ele não vai estar só desenvolvendo o projeto, ele vai ter o apoio dos colegas e, tenho certeza, assim como o apoio dos pedagogos e dos gestores. E o projeto Ciências Humanas Aplicada, ele também perpassa exatamente por esse caminho, a interdisciplinaridade, trabalhando exatamente com a linguagem. Dentro da linguagem, nós vamos ter arte, educação física, sociologia, geografia, né? Assim como a matemática e as ciências da natureza. Ou seja, é realmente um conhecimento que vai ser interligado a partir deste projeto. Então, isso só vai o quê? Contribuir com o enriquecimento do conhecimento do aluno. E, é claro, também do professor, porque nós, enquanto professores, também aprendemos fazendo esse tipo de trabalho com nossos alunos. E aí nós temos, como tema integrador, o protagonismo juvenil, que é das propostas dos projetos integradores, que leva exatamente o aluno a se tornar o centro das suas próprias ações, consciente da sua responsabilidade enquanto estudante, enquanto cidadão. Então, o projeto ele vai exatamente caminhar para que ele possa chegar no final do terceiro ano tendo competência de ser aquele aluno que irá trabalhar exatamente com as suas próprias escolhas, tendo a responsabilidade, professor. Então, isso leva exatamente o aluno a ser aquele cidadão consciente da nossa responsabilidade na nossa sociedade em que nós estamos inseridos. Então, essa é a proposta do projeto Integradores, conhecendo nossas raízes culturais para intervir na sociedade amazônica. Próxima cartela. Aí, começando o desenvolvimento do nosso projeto, nós temos aí a primeira etapa, que é o levantamento da situação problema. O que o professor vai fazer junto com seus alunos? Então, aí nós temos algumas sugestões. Como eu me identifico na sociedade que estou inserida. Como o aluno se sente? Qual é o papel dele enquanto cidadão na escola, enquanto aluno, na casa dele, na comunidade? Ou seja, como este aluno se sente inserido na sua sociedade? Outra pergunta, qual a formação cultural amazônica ou amazonense? É formação dos africanos, dos indígenas, dos europeus? Como é que formou a nossa cultura? É importante saber. Depois, esses grupos étnicos contribuíram com as demandas dos diversos grupos?
Qual a contribuição econômica, social, cultural, religiosa para a nossa formação? Como conviver com essa diversidade? Nós sabemos que o Brasil inteiro é formado por diversos grupos étnicos, por diversos segmentos religiosos. E como nós vivemos, como que nós convivemos com essa diversidade? É necessário que nós, em primeiro lugar, possamos aprender a conviver com essa diversidade no nosso próprio espaço. E qual é o espaço que nós estamos falando nesse momento? É o espaço escolar. Na escola, nós nos deparamos com uma diversidade imensa, seja religiosa, cultural, socioeconômica, e o aluno ele tem que aprender a conviver com essas diferenças. E, para isso, eu convido o professor a fazer, neste primeiro momento, uma roda de conversa, fazendo um levantamento exatamente como esses alunos se enxergam, se identificam na escola, se identificam enquanto pessoa. A partir desse conhecimento prévio, ele vai começar a definir exatamente o ponto de partida para dar continuidade à segunda etapa. Na segunda etapa, aí, nós vamos ver... por favor, próxima cartela aí, isso. Eu esqueci de comentar que, neste momento, já foi falado também pelo professor Josildo aqui, que é necessário que o professor faça sempre uma avaliação durante o processo. E aí eu sugiro que o professor faça, nesse momento, solicite do aluno uma síntese da conversa, da roda de conversa, ou um resumo, para que ele possa já ir construindo a próxima etapa. E nesse resumo, nessa síntese, o professor poderá avaliar o desempenho, a participação desses alunos. Então, é de suma importância que o professor solicite sempre no final de cada etapa um trabalho para que ele possa acompanhar o desempenho e o desenvolvimento desses alunos nas etapas. Próxima cartela. Na segunda cartela, nós vamos ter já o contato direto com a pesquisa científica. Aí a pesquisa científica nada mais é do que levar o aluno a ter contato realmente com uma pesquisa. É o momento em que o professor começa a ensinar esse aluno a pesquisar, mas pesquisar cientificamente, da forma correta, principalmente quando nossos alunos vão pesquisar na internet. O professor tem um papel muito importante nesse momento, é saber orientar como esse aluno vai desenvolver essa pesquisa. Então, nesse momento aí, pesquisar sobre o conceito de cultura, o conceito de pertencimento, de identidade, de racismo, de sociedade. Por quê? Porque é nesse momento que o aluno começa a entender o seu papel dentro da sociedade. Então, é preciso ele ter esse conhecimento. Ele vai pesquisar as manifestações culturais e religiosas de cada grupo que formaram a sociedade amazonense, a sociedade manauara. Então, é um momento em que o aluno começa a descobrir a importância de tudo isso. Por que essas manifestações são importantes? Por que elas contribuíram para a nossa formação? Em que momento elas contribuíram? Então, o aluno começa a buscar esse conhecimento. Outra questão também importantíssima aí é saber pesquisar as contribuições religiosas, culturais, sociais dos diferentes grupos, e principalmente a questão da Lei 10.000 e da Lei 11.000, que foram leis que foram criadas exatamente para valorizar, resgatar culturas afro-brasileiras, assim como também as indígenas. E como essas leis contribuíram para a valorização e o conhecimento dos negros e dos índios na nossa formação cultural. Então, quais as ações afirmativas que foram implementadas a partir dessas leis? O que mudou?
Ainda existe uma discussão muito forte ainda na nossa sociedade, principalmente no meio acadêmico, né, professor Josilda, a questão das cotas. Então, nesse momento, é importante que o professor leve o aluno a ter contato com essas ações afirmativas e comece a discutir, a pesquisar a finalidade, o objetivo e a importância dessas ações afirmativas para os negros e para os índios. E, nesse momento, o que é que nós precisamos também? Como é um momento em que o aluno terá contato direto com a pesquisa científica, nada mais aconselhável que o professor solicite, nesse momento, um trabalho escrito dentro da norma da ABNT, no formato, já ensinando como esse aluno deve apresentar um trabalho escrito. A forma correta que nossos alunos chegam no ensino médio, infelizmente, não têm ainda esse conhecimento. Então, no primeiro ano, como é o nosso momento agora, trabalhar os projetos e exatamente focar na pesquisa científica, também ensinar esses alunos a fazerem um trabalho correto dentro da norma da BNT, para quando ele chegar na universidade, ele já ter esse conhecimento. Então, esse trabalho já é também uma avaliação que o professor pode desenvolver neste momento. Próxima cartela. A terceira etapa é exatamente o início da mão na massa. Nós solicitamos que o professor use como uma metodologia o trabalho em grupo, dividindo a turma em grupos para que ele possa desenvolver de uma forma mais concreta o desenvolvimento desse processo todo. Então, aí, nós vamos ter mão na massa. O que é que nós estamos sugerindo? Apresentação e distribuição de livretos contendo o resultado da pesquisa, que já foi realizado, com fotos, entrevistas, os relatos de experiência que pode ser feito dentro de uma pesquisa de campo, debater os apontamentos que foram feitos, soluções que podem ser feitas a partir desse conhecimento. Também apresentar uma amostra das manifestações culturais e religiosas. Aí eu sugiro que o professor possa desenvolver uma pesquisa já na segunda etapa e ele desenvolva um trabalho mesmo onde o aluno possa confeccionar, participar de todo esse movimento na sala de aula. E, nesse momento aqui, a gente vê a participação direta dos professores de arte, de educação física e também de língua portuguesa. Então, é um momento em que o professor pode interagir com outros professores, mesmo que não esteja aqui diretamente ligado ao nosso projeto, mas essas duas disciplinas elas são fundamentais neste momento. A partir dessa construção, o aluno começa a entender o significado de cada adereço, de cada gesto numa dança, de cada movimento em um jogo. E isso é importante para que ele possa compreender essa formação cultural. A partir do conhecimento, ele começa a valorizar, a respeitar essas manifestações, das quais muitas são vistas ainda com muito preconceitos, e nós só podemos valorizar e respeitar a partir do momento que nós conhecemos o que significa cada gesto, cada movimento, cada símbolos que são feitos dentro dos adereços dessas manifestações. Então, esse momento é o momento da mão na massa mesmo. Pode construir um infográfico com as necessidades, as demandas que foram encontradas na pesquisa científica, as dificuldades desses grupos, o que falta para ser valorizado,
questão financeira, entra aí matemática, as condições socioeconômicas que esses grupos vivem, como vivem, o que falta para eles saírem do estágio que eles estão, né, em termos sociais. Então, mostrar para a sala, através do infográfico, todo esse resultado dessa pesquisa. E aí, como eu já falei anteriormente, a construção de confecção de objetos dessas manifestações. Então, aqui são sugestões que você pode enriquecer. Fora essas sugestões aqui, professor, você pode também sugerir outras ações que estejam de comum acordo aquilo que você está trabalhando no momento. E, nesse momento, a gente também solicita para a avaliação, como sugestão, um relatório, né? Um relatório que o professor possa avaliar o caminho que foi percorrido pelos alunos até nesse momento, mostrando, assim, através desse relatório, todo o conhecimento adquirido nas 2 primeiras etapas, até esse momento, na terceira etapa, que seria já um momento quase finalizando o projeto. Próxima cartela. Na 4ª etapa, nós vamos trabalhar exatamente com a questão já da finalização do nosso projeto, principalmente a mediação e intervenção sociocultural. O que nós vamos ver aí? Mais uma vez, o trabalho ele deve ser feito de formas interdisciplinar, assim também o professor pode dividir a turma em grupos para facilitar, né, o trabalho. Se você for verificar o trabalho, é muita coisa para ser feita. Às vezes você olha um trabalho, um projeto e diz assim, é muito conteúdo para ser desenvolvido, é muita coisa para ser feita. Mas a partir do momento que você começa a desenvolver esse projeto, você começa a verificar que não é tão difícil assim. O que vai ser importante nesse momento é você usar uma metodologia em que todos os alunos possam estar comprometidos com o projeto, que vai fluir normalmente, quando você vê, o projeto já está concluído. Então, nessa 4ª etapa, o que nós vamos sugerir? Sempre lembrando, como o professor José já colocou, aqui são sugestões, professores, sugestões que nós estamos dispondo para os senhores, para que vocês possam ter um norte, não necessariamente obrigado a desenvolver o mesmo projeto. Tá? Então, aí nós temos, na primeira sugestão, a realização de uma amostra das demandas dos grupos étnicos que foram identificados nas suas pesquisas. Então, uma amostra onde você pode desenvolver ou na sala de aula ou na escola. Tá? Aí também pensei numa campanha de valorização das manifestações culturais amazonenses. Manifestações que muitas vezes estão esquecidas na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, é um momento de se fazer um resgate a essas manifestações e valorizar cada vez mais. Depois, nós temos também a sugestão de uma assembleia para sensibilizar a comunidade a respeito dos direitos acerca dos recursos que muitas manifestações culturais recebem. Nós sabemos que o governo ele também desempenha esse papel de fomentar as manifestações culturais. Então, como que é empregado esse dinheiro? Para que é empregado? Quem é que tem acesso a esse dinheiro? Então, isso, quem tem que ter a responsabilidade é o próprio cidadão, é aquele que está envolvido na comunidade. Então, é um momento de sensibilizar exatamente para que cada um se sinta responsável pela valorização culturais, que está sendo demonstrado nesse momento, mas, ao mesmo tempo, vendo como esses recursos estão sendo aplicados. Também a gente pensou num projeto pessoal sociocultural. O aluno ele pode, na sala de aula, dividir em grupo e montar um projeto sociocultural para eles, na escola,
começando na escola, algo pequeno, e depois, quem sabe, levar para a comunidade, se não para o município ou estado. Então, um projeto pessoal que venha contribuir não só com a questão cultural, mas até mesmo com a questão sociocultural, né? Aliás, a questão socioeconômica desses grupos que estão envolvidos. Tá? E aí a gente também entra na questão da cultura digital, que é outro ponto importante no ensino médio inovador, né? Não só no ensino médio inovador, mas também no processo da educação básica agora, a criação de blogs, nas redes sociais, em que o estudante possa divulgar esses grupos de manifestações culturais. Né? No entanto, divulgar para que possa ser visibilizado e valorizado, e, ao mesmo tempo, o aluno tenha a responsabilidade de divulgar isso com todo respeito, respeitando o momento, respeitando a diversidade cultural de cada grupo, valorizando e, ao mesmo tempo, sugerindo, não só para a turma, para a escola, mas para o Estado, a preservação dessas manifestações. Tá? Então, a gente tem aí a sugestão criação desses blogs, dessas redes sociais, e que o aluno possa realmente fazer uso da tecnologia com consciência e responsabilidade. Que também nós sabemos que é um meio mais fácil de divulgar essas manifestações, principalmente porque nós sabemos que hoje os nossos jovens eles estão muito interligados ou ligados diretamente com a tecnologia. E, por último, a gente tem também a sugestão aí de uma feira cultural com o tema Identidade Amazônica, onde os alunos poderão fazer um apanhado da primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, e apresentar todo esse resultado em uma feira cultural. Essa feira ela pode ser feita somente na escola ou também pode ser aberta à comunidade. Qual a importância de ser aberta à comunidade? Eu, particularmente, prezo muito pela participação da comunidade na escola. Por quê? Porque a comunidade ela vai perceber que os professores estão fazendo o trabalho dele, que os professores têm responsabilidade com a educação dos seus filhos. Então, trazer a comunidade para a escola é muito importante. E esses momentos são fundamentais. São momentos em que o pai, a mãe, os irmãos, os colegas vêm e vê o que a escola está desenvolvendo. Então, fazer um trabalho aberto para a comunidade é uma forma também de trazer os pais para que eles tenham a responsabilidade, se sintam também responsáveis pela educação dos seus filhos, que não fique somente na mão da escola. É um momento em que a escola se abre para a comunidade. É um momento em que o pai, a mãe, faz parte deste momento e que acaba, com certeza, valorizando cada vez mais o papel da escola na sua comunidade. Então, a proposta do projeto integrador, neste momento aqui, de Ciências Humanas, é exatamente esse, buscar o conhecimento das nossas raízes, para que nós possamos valorizar, respeitar e preservar tudo aquilo que nós temos de mais belo na nossa história local e regional, professor. Isso. Muito bem, Nonata. Eu fico encantado, então, com essa sua explanação, até pelo fato de ser da mesma área que sua, das ciências humanas. Então, a gente vê a possibilidade, as diversas possibilidades de desenvolvimento de projetos da nossa área das ciências humanas. Agora, claro, não deixando de perpassar pelas outras áreas do conhecimento. Um ponto importante, dentre tantos outros que a Nonata apresentou agora, pessoal, é importante lembrar que este projeto proposto para as ciências humanas, ele contemplou o tema protagonismo juvenil. Lá no início ela deixou isso bem claro, que é exatamente valorizar a ação dos estudantes.
E aí a gente sabe que esse modelo de novo ensino médio, que ora está sendo implantado, ele aprofunda, ele traz com muita força essa situação de protagonismo juvenil, que é realmente nós, né, professores, gestores, pedagogos, enfim, valorizemos as atividades propostas por eles, pensadas, idealizadas, né? Toda uma ação, e esta unidade curricular de projetos integradores tem esse papel de descobrir, inclusive, muitos talentos existentes e escondidos lá na nossa sala de aula, né? E em todas as áreas, né? De dança, de música, o que tem de estudante aí que toca muito bem diversos instrumentos musicais não está no gibi. Então, serão pratos cheios para a elaboração de projetos ao longo, né, dos próximos anos, inclusive. Certo. Porque a gente sabe que essa unidade curricular ela está sendo ofertada ou será ofertada nas 3 séries do ensino médio, nas escolas de tempo parcial e escola de tempo integral. Então, não para em nenhum momento, né, a oferta dessa unidade curricular. Certo, pessoal? Então, não esqueçamos, os temas integradores, nós vimos no projeto de Ciências da Natureza, o professor Dyson deixar claro o tema STEAM. Então, o tema STEAM foi contemplado em Ciências da Natureza, mas pode ser em outro projeto. Agora, a professora Nonata está abordando um projeto de Ciências Humanas e ela contempla o protagonismo juvenil, embora nos outros projetos também possa ser contemplado. Nós vamos ver no de matemática a mídia e a educação e no de linguagens outra temática que é a mediação de conflitos. Então, os 4 temas integradores propostos pelo Ministério da Educação estamos contemplando nos projetos. E é importante que quando os senhores pensarem em algum projeto, que não seja nenhum desses aí que está escrito, que contemple um tema integrador desse, tá certo? Assim como os eixos norteadores, né? O eixo norteador da iniciação científica é preciso que o projeto contemple processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, se possível. Se possível, perpassar pelos 4, ótimo. Por 2, pelo menos, atende à proposta da elaboração desses projetos, tá certo? Nós vamos ter agora, em seguida, na próxima cartela, as competências e habilidades socioemocionais. E é importante que nós, professores, tenhamos essa atenção ou demos essa atenção especial a estas questões socioemocionais. No projeto de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a professora Nonata também atendeu a esse critério e é a atenção voltada às competências socioemocionais. Aí eu perguntaria, Nonata, como você vê a presença, o professor enquanto estimulador, né, das competências socioemocionais dos estudantes? Como seria, então, essa situação? Pois é, né, professor Josildo? Qual é o papel do professor? O papel do professor é muito importante, gente. Sempre vai ser importante, né? Mas não com aquele professor que está ali para apenas cobrar do aluno, exigir do aluno, falar para os alunos, mas sim intermediar, orientar, mediar esses estudos, né? Mostrando para o aluno que ele é capaz de se tornar um protagonista no final do projeto ou no final da sua jornada de educação básica. O professor está ali exatamente para acompanhar, auxiliar, com firmeza, com diálogo, acima de tudo. O diálogo é muito importante com os alunos, compreendendo que cada aluno está ali passando por um processo de aprendizagem, e que essa aprendizagem nem sempre vai ser com a mesma intensidade com cada aluno. Cada aluno é diferente, cada sala é diferente. Então, o professor precisa estar atento a isso. Acima de tudo, um intermediador, um mediador e orientador desses projetos, desse trabalho. Respeitando sempre as diferenças de um aluno para o outro no processo de ensino-aprendizagem, respeitando que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem
e que nem todos tiveram a mesma oportunidade de desenvolver as suas habilidades e competências quando chegou no ensino médio, e que isso é um processo, e que o professor precisa ser esse mediador desse processo de aprendizagem, professor. E o projeto, todos os projetos, eu sou suspeita a falar isso porque eu realmente sou apaixonada por projetos, né? Trabalhar com projeto, para mim, ainda é uma metodologia muito acessível a esse conhecimento, professor. E o professor, na sala de aula, ele vai proporcionar exatamente esse desenvolvimento dessas habilidades e competência em nossos alunos. Muito bem, professora Nonata, isso aí dá cada vez uma injeção de ânimo, né, para que nós realmente possamos nos engajar e abraçar cada vez mais essa causa. E aí, quando eu converso com a professora Nonata a respeito de projetos, eu vejo o brilho nos olhos dela acerca exatamente de desenvolvimento de projetos, que é a experiência que ela tem, né, ao longo de tantos anos na rede pública, em especial, desenvolvendo projetos, e ver o resultado, ao final, ser brilhante, né? E isso nos torna cada vez mais satisfatório, né? Claro que os percalços, os problemas, as situações vão surgir, e nós estamos aí para enfrentar todas essas situações, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso ofício. E nos projetos integradores não seriam diferentes, Com né? certeza. Nós estamos chegando mais que no final, né, na parte final da nossa transmissão, mas queria agradecer a participação, a presença de vocês, professores, dos municípios, da capital, né, e reforço aquela situação de nos enviar dúvidas, tá? Considerações, alguma situação particular que você tenha lá na escola que precise de alguma orientação, estamos à disposição. Ao final, nós vamos colocar o e-mail, né? Disponibilizar o e-mail, que é para vocês mandarem essas dúvidas, tá bom? Então, chegando a esse momento, né, de encerramento dessa transmissão sobre os projetos integradores de ciências humanas e sociais aplicadas, nós gostaríamos de pedir, então, para a professora Nonata fazer suas considerações finais a partir desta apresentação, Nonata, a partir do projeto que você idealizou, muito bem escrito, né, lido por leitores críticos que fizeram as suas considerações, as suas contribuições, e enriqueceu cada vez mais esse projeto. Com você, essas palavras finais, por favor. Bom, de antemão, assim, agradecer a todos a participação, dos nossos municípios, principalmente da cidade aqui, dos professores, pedagogos, gestores, e dizer que projeto é maravilhoso, trabalhar com projeto é maravilhoso, né? É necessário, como o professor colocou, existem muitos desafios, mas o resultado é gratificante. Quando você chega ao final de um projeto, você vê o resultado positivo, né? E espero que todos vocês possam realmente desenvolver esses projetos da melhor forma possível. Vai ser difícil? Vai, mas todos vocês são capazes de desenvolver esses projetos. E professor que está iniciando no primeiro ano, força, garra, é preciso realmente ter tudo isso e saber que vocês estão sendo aqueles que estão dando início a uma nova etapa na nossa educação. E que no próximo ano, no segundo ano, as coisas serão mais fáceis, né? Porque nós já teremos um resultado positivo, avaliando o que deu certo, o que deu errado, e procurar amenizar ou sanar essas dificuldades. A todos vocês, muito obrigada, e que vocês tenham sucesso nessa nova caminhada. E, se precisar, como o professor José já colocou, estamos aqui para auxiliá-los, colaborar da melhor forma possível, no que for necessário, né, professor? O que vocês precisarem, é só passar aí um e-mailzinho, que nós estaremos aqui para contribuir com vocês. Muito obrigada. Obrigado, então, professora Nonata. E como ela bem colocou, é preciso que nós também, enquanto professores, nos avaliemos, né? Vamos
perceber, vamos colocar um espelho e perceber onde foi que nós acertamos, onde foi que nós erramos e vamos corrigir para as próximas etapas, né? Os próximos anos, enfim. Esse nosso ofício de docente, ele não para, né? Então, pessoal, nós queremos agradecer então pela atenção, pela participação, reforçando que nós nos colocamos à disposição, e aí temos o e-mail ifs.uc.am@gmail.com para que os senhores possam enviar essas dúvidas para nós, tá bom? Nós queremos agradecer à Secretaria Estadual de Educação e Desporto pela oportunidade, ao Departamento de Educação e Políticas Educacionais, ao Núcleo de Gestão Curricular, pela oportunidade de termos desenvolvido esse trabalho e que os próximos anos, né, a segunda série do ano que vem, terceira série, nós também estaremos nessa labuta dos projetos integradores, tá bom? No mais, muito obrigado. Até a próxima transmissão, dia 18, com o projeto de matemática. Até logo, professores!